No especial sobre a reforma da Previdência, nós já mostramos como as propostas em análise na Câmara afetam a grande maioria dos contribuintes, ou seja, aqueles que recebem até 2 salários mínimos. No terceiro episódio desta série especial, entenda quais as mudanças previstas para os trabalhadores que recebem perto ou acima do teto da Previdência. Veja os detalhes com Thiago Ramos, da TV Câmara. Os dados ajudam a entender como a Previdência gasta seus recursos. São mais de 26 milhões de aposentados. Para facilitar a comparação, imagine dividir esse conjunto em 10. Nessa conta, 8 aposentados recebem até 2 salários mínimos. Só 2 recebem mais do que isso. Mas na hora de dividir os recursos, isso muda. Os 8 dividem 58,1% do bolo. O restante, quase metade disso, fica com esses 2 indivíduos. Vamos falar sobre essa minoria que custa mais? Esse grupo tem relação direta com um tipo bem específico de aposentadoria, a por tempo de contribuição. Depois de 30, 35 anos no sistema, você pode parar de trabalhar, mas ficar lá pagando todos os meses é muito mais fácil para quem tem uma boa formação, um bom salário e um emprego relativamente estável. Ou seja, justamente esse grupo mais abastado pode se aposentar antes e ainda por cima com benefícios maiores. A reforma acaba com esse tipo de aposentadoria. Além de contribuir por um tempo mínimo, agora todo mundo também vai ter que obedecer uma idade mínima. Pela proposta, o brasileiro só poderá se aposentar aos 65 anos de idade, o que colocaria o país entre os primeiros no ranking feito pelo IPEA, perdendo apenas para a Itália, que exige 66 anos. Junto com o Brasil estariam a Argentina, México e Chile, que já estabelecem 65 anos de idade como pré-requisito para a aposentadoria. Na Alemanha, a idade mínima é de 63 anos. Nos Estados Unidos, 62. Na África do Sul, 60. Abaixo dessa linha estão Portugal e Índia. Na Inglaterra, uma regra de transição já em vigor prevê mudanças até 2028, elevando a idade mínima para 66 anos. Mas o governo estuda elevar ainda mais esse número, podendo chegar aos 70 anos, ou até mesmo passar dos 75. No Brasil, a proposta de reforma já prevê um gatilho. À medida que a expectativa de vida subir, a idade mínima vai subir também. Só que o autor do estudo alerta: 65 anos num país tão heterogêneo quanto é o Brasil é uma questão que precisava ser estudada com um pouco mais de calma. Aparentemente, trabalhadores rurais não têm a mesma situação. Já foi de 65 anos nos anos 70 e muito pouca gente se aposentava. Então diz, a situação brasileira melhorou muito, mas quando você olha certos dados da Previdência, os dados do tempo de cessação do benefício, ou seja, quando a pessoa morre, tá? A diferença de 1990 para cá não é tão grande assim. Já o governo defende a necessidade dessa idade mínima para sustentar o sistema. Ou nós fazemos uma reforma que permita que, no futuro, os segurados da Previdência possam ter condições de receber as suas aposentadorias e pensões, ou não. E aí, uma coisa que, a meu ver, dá mais legitimidade para nós fazermos essa reforma é que todos estão incluídos. Vamos iniciar uma grande campanha em todo o país para que essa reforma seja derrotada e não imponha tanto sacrifício ao povo brasileiro. Atenção, hein? Essa regra só vale para homens com menos de 50 anos e para mulheres com menos de 45. Para quem tem mais que essas idades, vale uma regra de transição, que é uma espécie de pedágio de 50% daquilo que ainda falta contribuir. Agora repare, isso cria um único divisor. A dúvida aí é se essa mudança não devia ser mais gradual. Precisa-se criar uma escadinha na transição. Talvez precise criar, porque quando você cria uma barreira de abaixo de 50, acima de 50, você está fazendo muitas vezes alguma injustiça por um mês, por 2 meses, por um ano. Então talvez uma escada possa ser debatida com o governo e com a comissão. A reforma tem ainda outra mudança para o grupo que recebe mais: o modo de calcular a aposentadoria. Hoje funciona assim: supondo que esses sejam os valores dos seus salários ao longo de sua vida, você poderia esquecer os 20% mais baixos e fazer a média do resto. Essa média seria a referência da sua aposentadoria. A base de cálculo vai mudar com as novas regras. A ideia é incluir o valor de todos os salários, inclusive os mais baixos.
Com isso, a tendência é que a média caia, ou seja, o valor final da aposentadoria ficaria menor. A proposta ainda não foi votada e poderá ter o texto alterado pelos deputados. Fale com seu deputado, entre no site da Câmara e participe. Esse é o seu futuro em discussão.